Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre a situação de Cuba, né? E onde que a Venezuela se encontra com Cuba na história. É sempre bom a gente estudar para a gente entender os erros cometidos por alguns países, né? E os acertos, tá? Então, o que a gente tem que entender, eu vou falar de trás para frente o que acontece, né? O que aconteceu com Cuba nos últimos anos, depois vou mostrar lá o início, né? O que acontece é que Cuba sofreu muitos embargos americanos, né? Por quê? Porque os Estados Unidos, há décadas, vem embargando todas as exportações, importações, impedindo outros países de negociarem com Cuba, né? A ponto de que qualquer país que vier fazer acordo com Cuba sofre retaliações, tá? Vai sofrer essas retaliações e por isso muitos têm medo, né? E por que que isso aconteceu? Porque lá no início da história, os Estados Unidos, eles tinham Cuba como uma espécie de colônia, né? Havia um acordo comercial entre Cuba e Estados Unidos, em resumo, aonde Cuba trazia as matérias-primas, né? Era como o Brasil e Portugal, né? Era o Brasil como colônia de Portugal. Trazia-se as mercadorias compradas a preço baixíssimo, tá? E revendida a preços absurdos. E os Estados Unidos fornecia o quê? Proteção, né? E supostamente emprego. Só que os trabalhadores, eles não estavam satisfeitos com aquele tipo de situação, né? Porque praticamente os Estados Unidos, eles tomaram Cuba. Praticamente Cuba pertencia aos Estados Unidos. Você vai ver ao longo da história que eu vou contar aqui, que até a máfia americana, até a máfia se instaurou, né, com seus cassinos, com as suas boates, a prostituição, né, e se instaurou dentro de Cuba, né? Então o país praticamente era dominado antes do Fidel Castro pelos Estados Unidos, né? Então, por isso que quando chega a revolução lá com o Fidel Castro, seu irmão Raul Castro, que teve com ele no poder, e também o médico Che Guevara, né? O Fidel Castro, ele era bacharel em direito, tá? Então não era um cara burro. E o Che Guevara era médico, tá? E ali tinha o irmão Raul Castro, que ficou durante 50 anos ali com o Fidel Castro no poder. Então vamos começar lá do início para vocês entenderem, porque depois, nesse finalzinho, o que, que vai acontecer? A Venezuela, no final dos tempos, a Venezuela ela acaba se tornando para a Cuba o que a União Soviética no passado foi, né? O Fidel Castro chegava a dizer que quando a União Soviética caiu, né, que era aquele que começou a dar proteção a Cuba, a fazer as questões comerciais ali dos combustíveis e tal, todos os acordos comerciais, quando a União Soviética caiu, né, o que aconteceu? Fidel Castro disse que é como se o sol parasse de brilhar, mano. E lá na frente você vai ver que a Venezuela se tornou uma espécie de União Soviética que também resgatou Cuba da tragédia. E hoje em dia os embargos americanos focam em quem? Na Venezuela. Então vocês vão ver a história aqui, tá? Cuba, com a sua capital, Havana, ela está localizada no Mar do Caribe, né? A 145 quilômetros dos Estados Unidos, faz parte ali do continente americano. Líder Fidel Castro, regime comunista, né? Taxa de alfabetização 99%, quase 100%, que é uma das maiores do mundo, o que não serve para nada em um país onde não tem trabalho, onde não tem as funções adequadas, né? Vamos lá. Os taxistas, né, começaram a ganhar mais do que os médicos ali na época dos cassinos ali, porque ganhavam em dólar, né? Lá é repleto de carros antigos, o tempo parece que parou. Existem duas moedas oficiais em circulação, que eu não sei quais são. Lá não se vende Coca-Cola, né? Um dos dois países do mundo que não se vende Coca-Cola. E a internet lá, na época, não era novidade, né? Então, Cuba é uma ilha, né? Foi explorada por espanhóis, americanos, soviéticos, né? Com a sua capital Havana, foi sede dos cassinos luxuosos da máfia americana, é,
E ali você vai ter um embargo depois comercial dos americanos durante 70 anos de embargo. Então, a gente vai começar a ver isso aqui. Cuba estava subordinada aos Estados Unidos, que controlava tanto o judiciário quanto as suas instituições financeiras, né? Em troca de proteção militar e diplomática. E após se tornar independente da Espanha, ela acabou sendo aprisionada. Eles ganham o cachorro e já volto. Então você vê que Cuba sai das mãos da Espanha e cai no laço dos Estados Unidos, né? Acaba sendo aprisionada pelos Estados Unidos, né? Então, os produtos cubanos, né? Os produtos cubanos, eles só poderiam ser exportados para os Estados Unidos a preço muito baixo e revendido pelo mesmo, como eu falei lá no princípio, por um preço muito alto, né? E lá em solo cubano, na ilha, né, naquela ilha, foi instalada a base de Guantánamo, uma base americana, né? Ou seja, os Estados Unidos está totalmente dono daquela ilha, né? E a justificativa deles era que gerava empregos para os cubanos, mas na prática essa relação de trabalho, elas eram pouco vantajosas para os trabalhadores, tá? Foi o que eu falei no início. Então isso aí é o capitalismo selvagem, o que se chama de capitalismo selvagem. Os governos americanos sucessivamente eles dominaram as terras, as terras aráveis, né, de Cuba, as terras de plantio. Os empreendimentos dos americanos lá em Cuba, a maioria estava ligada à máfia americana na década de 50, que eram hotéis, cassinos, boates, né? E ali tinha um presidente chamado Fulgêncio Batista. Sempre tem um Fulgêncio, né? Que se beneficiava de todos esses esquemas da máfia, né? E então ele praticamente instalou uma ditadura no seu governo. Esse governo corrupto, entreguista, ligado aos Estados Unidos, né? Agora, nesse momento, eu lembrei do Milei, devido à questão da soja lá, burlando as tarifas da China. Então, esse Fulgêncio, ele revogou os direitos à greve, ele tirou as liberdades políticas, né, os direitos políticos e liberdade de greve, tudo isso ele tirou. E ele foi deposto por Ernesto Che Guevara, né, na época da Revolução. Tá? Então, esse Fulgêncio ele praticamente causou uma estagnação econômica no país, né? Porque ele era corrupto e ele se beneficiava, o país ficou estagnado ali, subjugado pelos americanos. Então, essa revolução onde Fidel Castro acabou chegando ao poder com as ideias do socialismo, né? E Cuba era um grande produtor de açúcar, só que 70% de todas essas terras de produção de açúcar, elas pertenciam aos gringos norte-americanos. Só para vocês terem uma ideia de como era a coisa. Em resumo, Che Guevara lutou contra um sistema de governo que estava ligado à máfia americana, né? E ele foi ajudado, auxiliado pela revolta popular, e o Fulgêncio Batista, ele mandava matar todos os que se opunham ao sistema ditatorial dele, né? E isso acabou causando essa revolta da população unida ao Che Guevara, e ali chega-se Fidel Castro ao poder. A máfia trazia drogas, prostituição, a mídia era censurada, havia execuções, né, no fim da década de 50. E no dia 1º de janeiro de 1959, a Revolução Cubana acabou derrubando esse ditador Fulgêncio Batista. Tá? Fidel Castro e seu irmão Raul Castro, eles vieram da classe média, né? Eles eram abastados, não eram ferrados na vida, não. E ali, Fidel Castro declarou o fim das eleições livres, né? O fim da oposição, a oposição foi suspensa, praticamente não há mais democracia, né? Então ele depôs o governo ligado à máfia, mas também teve ali toda a limitação do sistema. Ele limitou as posses de terra, aboliu negócios privados, né? E para sair do país, as pessoas que quisessem ir para outro país só podiam levar poucas coisas, não levavam poucos pertences.
Então a revolta foi uma guerrilha com auxílio do povo, né, que abraçou a ideia de Fidel. Então aí já vamos para Cuba revolucionária. Ela não foi apoiada pelos Estados Unidos, por isso o Fidel Castro ele tomou todos os negócios americanos na ilha, né? Terras, fábricas, refinaria de petróleo, os cassinos da máfia, tudo o Fidel Castro foi, pegou tudo e isso causou a fúria de quem? Dos Estados Unidos, que acabaram rompendo as relações diplomáticas com Cuba em 1962 com o presidente Kennedy, né? Aí os embargos, desde aquela época, permanecem até hoje, são 70 e poucos anos de embargo. Eles só não embargaram, dizem que só não embargaram remédios e alimentos, né, que não fizeram parte desses embargos econômicos. Porque os Estados Unidos queriam uma indenização dessas perdas para os proprietários norte-americanos dessas empresas, né? Então, esse embargo, o que é um embargo? É a proibição de exportar, importar ou ter qualquer atividade econômica com países específicos. Ou seja, qualquer país que entrasse nessa situação de ajudar Cuba se lascava, né? Porque aí sofreria retaliações dos Estados Unidos. Acho que é por isso que os americanos têm um medinho aqui, tem um pé atrás com os brasileiros também, né? Então, nada entrava em Cuba por 60 anos, né? Cada presidente americano que passou manteve esses embargos durante 6 décadas. Então, criou-se a lei americana mantendo esses embargos, tá? Que é a lei Helms-Burton, em 1996, foi criada. Tá? E essa a razão dos embargos? Fazer com que esse país venha... por que existe um embargo, né? Para fazer um país ceder a certos interesses ou por forma de retaliação, tá? Por isso que existem embargos. Então, Cuba não recebia mais nada de outros países, né? O motivo dado pelos Estados Unidos era que Cuba violava os direitos humanos, Fidel Castro violava os direitos humanos, né? E em 1999, Bill Chupinski Clinton, vocês sabem quem é Bill Clinton, ele endureceu esse embargo, tá? No ano 2000, os Estados Unidos afrouxaram esse embargo, né? Houve uma nova lei americana, né? Alimentos e medicamentos e equipamentos médicos passaram a voltar. Em 2008, os exportadores agrícolas dos Estados Unidos começaram a exportar. Eles exportaram 684 milhões de dólares ali. Em 2016, Barack Obama ele reduziu essas restrições do embargo. Então podemos dizer que o Obama é uma espécie de herói, né? Porque ele acaba sendo mais revolucionário, né? Mas o Bill Clinton lá, em 1999, endureceu. No ano 2000, houve uma frouxidão, né? 2008, os empresários começaram a fazer as suas exportações agrícolas lá e se deram bem, 684 milhões de dólares. Em 2016, o Obama reduziu essas restrições, né? E aí, temos que lembrar que houve também uma invasão da Baía dos Porcos, né? Os Estados Unidos ele financiou a CIA com um grupo de 1.400 paramilitar cubano, né, treinados ali pela CIA, em 1961. Isso aqui já é um pouco antes, tá? Que eu esqueci de falar. Esses 1.400 cubanos estavam exilados, né? Então eles foram treinados pela CIA, a CIA americana ali acabou treinando eles para poder fazer o quê? Para poder depor o governo de Fidel. Só que eles foram capturados, expulsos, alguns foram mortos, né? E de lá para cá foram mais de 600 tentativas de matar o Fidel, todas ligadas ao CIA, tá? Aí depois vem a questão da Guerra Fria, né? Estados Unidos era o inimigo da União Soviética, isso lá antes de... a gente está voltando na história, tá? Então a gente teve aqui a frouxidão das leis aqui em 2016 pelo Obama, mas a gente está voltando lá para 1962, né? Então os Estados Unidos eram inimigo da União Soviética durante a Guerra Fria e a União Soviética acabou se tornando aliada a Cuba, tá? E ali deu tudo certo. Foi nesse momento que o Castro se declara marxista-leninista, né? A União Soviética ela passa a abastecer a ilha de Cuba, né? A ilha.
e comprar os seus subsídios. E em 1962, eles instalaram na ilha lançadores nucleares, né? E aí aquilo enfureceu os Estados Unidos, com certeza, né? Porque a ilha fica a 140 e poucos quilômetros dos Estados Unidos. Mais ou menos o que os Estados Unidos quis fazer com a Ucrânia ali em relação à Rússia, que a Rússia vem da antiga União Soviética. Em 1962, então, teve essa crise dos mísseis de Cuba durante 13 dias. 13 PT, né? Lula. E ali o mundo ficou em risco de uma guerra iminente, uma guerra nuclear entre União Soviética e Estados Unidos. Então, essa briga aí da Rússia, né, com os Estados Unidos é antiga, tá? Em 1962, John F. Kennedy e Nikita Khrushchev, que eu sei lá como é que é o nome disso daí, fizeram um acordo de retirada dos mísseis americanos da Turquia, se eles retirassem os mísseis da União Soviética que estavam em Cuba. E ali fizeram um acordo e aí deu-se o fim, né, a essa expectativa, esse suspense que poderia ter dizimado gente do mundo todo, porque são duas potências nucleares. E Fidel, em 1980, houve ali o fim da União Soviética, que foi um imenso golpe para Fidel. Foi essa parte onde eu falo que Fidel declara que é como se o sol se escurecesse para os cubanos, né? Mais ou menos isso daí. E ali se instaura uma crise econômica, a perda de 80% dos parceiros comerciais ali da exportação e importação do país. Perdeu 6 bilhões de dólares, 6 bilhões de dólares, tá? Que eram ajudas anuais dos soviéticos para Cuba, tá? Combustível, gasolina, acabou. Então, que se a União Soviética enviava esses combustíveis para Cuba, então se acabou tudo. Queda de 90% da produção do país. Imagina, queda de 90% da produção de um país. Fome, pobreza, escassez, falta de energia. Então, de 1961 a 1968, ali você vai ver Fidel fazendo grandes coisas, né? Só que ele teve muitas decisões econômicas horríveis, porque ele se recusou a usar alguns princípios de mercado, né? Porque apesar das sanções dos Estados Unidos, ainda poderia ter feito algumas negociações fora e não ser tão grave essa crise, tá? Então ele teve alguns erros de questões econômicas. Assim, a educação, 99% das pessoas alfabetizadas, mas o salário de um médico é mais ou menos 35 dólares por mês, né? Então você tem informação, mas você não tem emprego, você não tem qualidade de emprego também, né? Saúde e moradia, eles fornecem, o Estado fornece, mas de forma muito precária, né? Racionamento de alimentos. Animais de zoológico, animais domésticos sumiram, as pessoas estavam se alimentando desses animais, né, por conta dessa crise. E estima-se que só nos primeiros anos dessa recessão, as pessoas na ilha de Cuba perderam 9 quilos, só nos primeiros anos, né? Enormes filas porque tinha pouca comida, 16 horas de apagão, racionamento de alimento, tá? Então, em 1990, começa a ter um ponto forte ali de Fidel, flexibilização econômica. Fidel abre um turismo no país, que melhorou muito. Ele abriu também as empresas, ele abriu o país para as empresas estrangeiras, né? E ali, mano, os taxistas estavam ganhando mais do que o médico, um médico no hospital, né? Porque o taxista ganhava em dólar. Em 1999, com o Hugo Chávez assumiu o poder na Venezuela. Aí, mano, a coisa começou a andar. Porque a Venezuela foi uma espécie de União Soviética, como eu disse lá no início, para Cuba. Porque passaram a ter um acordo comercial, passaram a se unir, né? Então a Venezuela passa a negociar ali com Cuba
E o PIB da Venezuela, que era 3 vezes mais que Cuba, né? Com toda a questão do petróleo e tal. E ali, no ano, no ano 2000, já houve uma recuperação já daquela crise em Cuba. Tá? Em 2008, o Fidel Castro passou o poder para seu irmão Raul Castro e juntos ficaram 50 anos no poder. Em 2020, acabou que o PIB de Cuba encolheu 10%, né? E a inflação poderia chegar, estimava-se, a 500%, voltando à situação dos anos 90, porque você vai ver que os Estados Unidos começa a fazer a pressão na Venezuela. Eu lembro que na crise do petróleo na Venezuela, os Estados Unidos e o Reino Unido, eles congelaram a reserva de dólar e na crise do petróleo, a Venezuela não se industrializou, né? Ela cometeu um erro muito grotesco, que até teve um outro país que cometeu esse erro, e na crise do petróleo, os Estados Unidos e Reino Unido, eles fizeram uma maldade, eles travaram ali as reservas de dólar, né, da Venezuela. Então você percebe que a situação ali ainda é o ódio ligado a Cuba, possivelmente, né? Os embargos de 2014 pelo esse cara aí, esse Trump, né, eles causaram queda da exportação de Cuba de 70% em 2016, né? Sendo que o petróleo era um produto mais enviado a Cuba ali. Então, aquela escassez de alimento agravou, né, agravou-se tudo ali no país por conta da pandemia, né? E ali teve um memorando secreto de um cara chamado Lest Mellon, que ele era subsecretário adjunto do governo norte-americano naquele período, e ele disse nesse memorando: fome e desespero na população causado pelos Estados Unidos tinha como a finalidade de fazer com que a população ela viesse a depor o governo do Fidel, né? É mais ou menos isso, é uma insatisfação econômica que faz com que a população mesmo se volte e faça a retirada do governo que ali está, né? Então, Cuba, hoje em dia, ela não é proibida de fazer negociações com outros países ou empresa, embora ainda exista alguns riscos de embargos dos americanos. Mas isso daí é só para vocês entenderem o resumo aqui do estudo, porque as pessoas pensam que um país chega e gosta de culpar só o ditador, né? Os cubanos, eles hoje em dia eles não têm o que oferecer ao mundo, porque eles são muito pobres, os seus trabalhos eles não corresponderiam às exigências das empresas estrangeiras, nem os produtos, né? Não tem nada para negociar, tem coisas de pouco valor. Então eles não têm um trabalho, uma agricultura assim a ponto de cumprir as exigências dos países estrangeiros e poder ter esse tipo de acordos, né? Bilaterais entre nações. Embora ainda muitos países tenham também o medo de fazer acordos comerciais com Cuba devido às retaliações dos Estados Unidos. Tá? Então o governo lá interrompeu o acesso à internet por conta de revoluções, né? Porque algumas pessoas começaram a incutir na mente de outras algumas ideias e ali o governo restringiu. Em 2016, o Fidel Castro morre com bilhões na conta, bilhões de dólares, e deixa a sua família rica. Porque no final das contas, só o povo que toma na tarraqueta se lasca, porque esses caras mesmo nunca passaram fome, não passaram nada. Esse cara só ali no poder, as suas famílias sendo alimentadas, mas o Fidel Castro ele foi um cara muito importante sim para Cuba, e você percebe que lá no princípio, né, a gente não sabe o que seria de Cuba se não fosse Fidel Castro, né? Porque você vê lá no início, a máfia tomou conta da prostituição, né? Aquela população possivelmente ia se voltar, as mulheres à prostituição, os homens também, e a máfia controlava tudo. É um país completamente controlado pela máfia, né? E a fome, a escassez, poderia de repente não existir, não sei, né? Ou poderia ser pior, os Estados Unidos tomar aquele país, eu não sei como. A gente não sabe o que seria se o governo Fidel não tivesse deposto aquele país, ou se Cuba continuasse naquela questão de comércio de colônia, né? Poderiam ser escravizados em pleno século XXI, estarem servindo como escravos para os americanos, porque
esse povo, quanto mais vê dinheiro, mais eles querem, né? Então, hoje em dia, as pessoas passam de dificuldade, necessidade, mas talvez não tanto quanto as necessidades que eles passaram, né? Então, a gente vê avanços, né? A própria população ali estava insatisfeita com aquele governo que estava, né? Se ele seria melhor nos dias de hoje, que a gente pode supor assim, pô, será que não seria melhor o governo estar do jeito que estava lá atrás, né? Com o Fulgêncio Batista? Será que não seria melhor a máfia estar lá, os Estados Unidos protegendo, né? É como se fosse Roma protegendo Israel, né? Será que não seria melhor os judeus ficarem sob a proteção dos romanos? É como se fosse isso. Então a gente tem que ter uma noção e não é só ouvir que o Brasil vai virar, vai se tornar um comunismo, né? E você já viu como é que é lá, e as pessoas têm uma ideia muito superficial, mas a gente precisa ir para a história, né? Verificar a história, o porquê que se chegou a esse ponto, né? E o que se difere daquela situação para a situação de hoje, né? Que é uma situação mais moderna, uma situação onde você tem internet, você tem outros países que comercializam, outras potências que são fortes belicamente, né? Que tem proteções e tal. Então, tipo assim, situações econômicas podem acontecer. No Brasil, a gente está sofrendo aí a taxação dos 50%, né? Os Estados Unidos têm problemas com o Brasil, né? Porque os Estados Unidos já viu como é que é. Tudo que ele se mete é por questões de dinheiro. Então, aonde tem problema, tem Estados Unidos. Onde tem problema, tem Estados Unidos. Os Estados Unidos já fez também muitas coisas boas em outros países, né? Todos os governantes, antes do Trump, eles estrategicamente, eles participaram de coisas do mundo todo, proteções de lugares, né, de países e tal. Aí você tem ações dos Estados Unidos no mundo todo, eles se mantiveram nesses acordos bilaterais, né, com todo o mundo. Esse relacionamento manteve os Estados Unidos. Agora tem um presidente, né, porque o sistema eleitoral lá dá essa condição. Esse presidente, que era um bilionário, arquiteta todo um projeto, né, que sempre, onde envolve dinheiro, você consegue comprar a politicagem completa. E ali, cara, ele controlou os Estados Unidos. O Trump hoje controla os Estados Unidos. Ele controla tudo. E eu vou te falar, vai ser difícil tirar esse cara, hein? Vai ser dificílimo tirar esse cara do poder. Por quê? Porque ele pode virar um Fidel Castro ali. Ele pode instaurar um regime ditatorial que não será uma democracia, com fraudes em eleição, com compras de parlamentares, com ameaças. Esse cara vai ser um problema sério para o mundo. Ele já está sendo, né? Porque ele não tem limites, ele não respeita limites, tá? Então vamos ficar atento aí, o que pode ser uma espécie de anticristo que está surgindo aí, galera.